Em pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi identificado que mais de 860 mil pessoas vivem na linha da pobreza em Mato Grosso, o que representa 23,3% da população do estado. Outro dado alarmante mostra que outras 151.700 pessoas estão na linha de extrema pobreza. Os dados são referentes ao ano de 2022 e foram levantados pelo Instituto Jones dos Santos Neves. A pesquisa mostra que a taxa de pobreza no estado diminuiu no ano passado em comparação com 2021, que era de 30%. A taxa é abaixo da média nacional, que está em 33%. Mesmo assim, são mais de 860 mil pessoas que só ganham o suficiente para sobreviver. A doutora em Economia Aplicada pela USP, Aniela Carrara, explica qual o critério para se estabelecer pessoas nessas duas faixas de renda. Quando falamos de linha de extrema pobreza e linha de pobreza, é importante que saibamos que essa divisão se dá basicamente a respeito da renda per capita, ou seja, da renda por indivíduo. A nível de Brasil, nós temos um decreto presidencial de novembro de 2021 que estipula que quem se localiza na linha de extrema pobreza são aquelas famílias que possuem renda per capita, ou seja, renda por indivíduo, de até R$100. Já aqueles que se localizam na linha de pobreza são aquelas famílias que possuem renda per capita, ou seja, renda por indivíduo, de até R$200. Isso a nível de Brasil. Nós temos outras métricas que também definem linha de pobreza e linha de extrema pobreza a nível internacional, como por exemplo a métrica do Banco Mundial. O Banco Mundial diz que quem se localiza na linha de pobreza é aquele indivíduo que recebe, que possui de renda diária $2,15, né? Se a gente transformar esse montante para reais, isso equivale basicamente, considerando um mês inteiro, a um indivíduo que possui em torno de R$321. De acordo com o Banco Mundial, esse indivíduo seria localizado como na linha de pobreza. Então, independente da definição, se é uma definição internacional, uma definição a nível nacional, a economista explica como isso impacta a vida das famílias que estão nessa condição de pobreza e pobreza extrema. O impacto é extremamente severo, porque nós estamos falando de pessoas que possuem até R$100 ou até R$200 para sobreviver ao longo do mês. Isso implica basicamente nas questões de subsistência, então nas questões de alimentação, questões de moradia. Então é algo extremamente grave esses números que nos mostram quanto da população está localizada nessas linhas, que transformando nos valores que eu informei a respeito do que significa de renda mensal per capita, e considerando também o cenário atual no qual nos localizamos, de ainda níveis de inflação acima da meta estabelecida, tem-se que as condições de sobrevivência dessas pessoas está comprometida. Basicamente, questões alimentares, e questões de moradia. Então é algo de extrema preocupação, tantas pessoas assim com tão pouco para sobreviver. A professora Aniela fala ainda sobre o contraste de um estado tão rico e produtor quanto Mato Grosso ter tantas pessoas passando por dificuldades de subsistência. Ele é basicamente um reflexo daquilo que acontece no Brasil todo, E não apenas no Brasil, mas na maioria dos países que estão no mesmo grupo que o Brasil, que nós chamamos de países em desenvolvimento, Infelizmente, nós temos uma desigualdade de renda muito grande, Então toda a renda que é gerada, e de fato o Estado é um Estado rico, mas é uma renda concentrada que nós chamamos, então ela é muito mal distribuída, Ela gira, ela se concentra e ela
passa de mãos em mãos, mas dentro de um grupo muito pequeno de pessoas, né? Então esse é um grande problema, mas não é apenas um problema do estado de Mato Grosso, é um problema tanto do Brasil como também dos países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Claro que isso tem um impacto na economia do estado, né? Porque se essas pessoas que se localizam na linha de extrema pobreza, na linha de pobreza, se elas têm acesso a uma renda maior, obviamente elas consumirão mais, né? Então elas aumentarão a demanda para além daquilo que é o básico, né? Para além daquilo que é a alimentação, a habitação. Então, obviamente, uma maior demanda em uma economia, claro que proporciona uma movimentação benéfica, né? Maior demanda, maior procura por produtos e serviços, como consequência lá na frente, né? Então, com o passar dos ciclos econômicos, isso se manifesta também em incentivo para os agentes produtores produzirem mais, empregarem mais, as pessoas que são empregadas conseguem demandar mais e assim como a gente diz, a roda da economia ela vai girando. A economista ainda reforça que para se mudar essa realidade é necessário um esforço conjunto. Nós não podemos jogar para estas pessoas apenas a responsabilidade de sair dessas condições. Então, são necessárias políticas públicas bem desenhadas para que essas pessoas consigam primeiro sobreviver, porque nós estamos falando de extrema pobreza e pobreza, então são pessoas que não têm um mínimo sequer para sobreviver, né? Então, políticas públicas bem desenhadas, bem aplicadas são importantes, né? Junto a isso, né, não apenas as políticas de transferência de renda, como o Bolsa Família, que são de extrema relevância, né, e que também auxiliam, né, que são linkadas com o estudo, vacinação, isso é de extrema importância. Essas pessoas primeiro precisam ter condições de sobrevivência, posteriormente, né, ter um incentivo à educação. No imediato, no curto prazo, falamos de política de transferência de renda, políticas públicas que sejam direcionadas, né, focalizadas para resolver pelo menos a curto prazo essa situação e no médio a longo prazo, obviamente, focalizar na educação, que a educação ela é capaz de fazer com que essas pessoas tenham condições melhores de vida a longo prazo. O governo de Mato Grosso tem criado programas sociais para tentar mudar esse cenário no estado, como os programas Ser Família Capacita e Ser Família Solidário. Esse ano, o governo anunciou que irá ofertar 50 mil vagas em cursos de qualificação para ajudar jovens carentes a se inserirem no mercado de trabalho.